Olá, meus queridos irmãos, muito boa tarde. Ontem nós não tivemos áudio da Bíblia porque, infelizmente, eu não estava muito bem. E vocês estão vendo que a minha voz está um pouco estranha ainda hoje, mas ontem tive mais de 38 graus de febre. No entanto, fiquem tranquilos, porque o que nós vamos fazer agora é ler um pouquinho a mais todos os dias e assim nós vamos recuperar o que ficou faltando no dia de ontem. E já que estou um pouco melhor, então vamos lá, cumprir a nossa meta, a Bíblia inteira em um ano. Hoje nós vamos começar com o Salmo 122, é uma súplica pela paz em Jerusalém. Foi escrito por Davi e diz assim: Alegrei-me quando me convidaram. Vamos à casa do Senhor. Eis que nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém. Cidade construída com bases sólidas, edificada para unir todas as tribos do Eterno em grande celebração de ação de graças ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, a sede da casa real de Davi. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Em favor dos meus irmãos e companheiros, suplicarei: a paz esteja contigo. Por amor à casa do Eterno nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. O bem de quem, irmãos? O bem de Jerusalém. Então, quando nós dizemos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é ir à igreja? Ir à casa do Senhor é ir à igreja? Não é isso que Davi está falando aqui. Eu vou ler de novo o 1 e o 2. Alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Eis que nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém. Então a casa do Senhor é o quê? É a igreja da nossa denominação? A casa do Senhor é a cidade de Jerusalém. Vamos então agora para Provérbios. Hoje nós vamos ler Provérbios 16, 19 e 20. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. Quem considera atentamente tudo o que fala, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Aleluia! Nós somos felizes porque nós confiamos no Senhor. Vamos agora para 2 Samuel, hoje capítulos 22 e 23. Hino de vitória de Davi. Este é o hino que Davi dedicou e cantou a Yahvé quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das garras de Saul. Diz o cântico de Davi: O Senhor é meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livras da violência. Digno é o Senhor de todo o louvor. Eu invoco a Yahvé e sou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. Os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram.
tremeram por causa da ira de Deus? Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas de fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto no qual se ocultou, das nuvens escuras carregadas de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e fez ressoar a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e afugentou meus inimigos, com os seus raios os arrasou. O fundo do mar apareceu e os alicerces da terra foram expostos por causa da tua severa repreensão. Ó Senhor, com o sopro forte das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me agarrou, arrancou-me das águas profundas, livrou-me do meu adversário poderoso, de todos os meus inimigos, muito mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi o meu abrigo e protetor. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos recompensou-me. Pois tenho andado nos caminhos do Senhor, não tenho agido como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser, não me desviei dos seus decretos e preceitos. Tenho sido irrepreensível para com ele e não me permiti praticar qualquer mal. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça, conforme a pureza que seus olhos viram em minhas mãos. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os pobres e os que são humildes, mas humilhas os soberbos e altivos. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com a tua ajuda posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas, exercita minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da salvação. Tua mão direita me garante a vitória. Desces ao meu encontro para dignificar-me. Aplainaste o meu caminho para que, andando livre, meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não regressei enquanto não foram destruídos. Arrasei-os e não conseguiram reerguer-se, morreram debaixo dos meus pés. Deste-me poder para a batalha, subjugaste os que me traíram e se voltaram contra mim. Colocaste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por salvação, mas não houve quem os livrasse. Clamaram até pelo Senhor, mas ele não lhes respondeu.
Eu os reduzi a pó, poeira que o vento carrega. Pisei-os como quem pisa na lama das estradas. Tu me livraste de um povo rebelado, fizeste-me o grande chefe das nações. Um povo que não conheci coloca-se ao meu serviço. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se curvam a mim. Todos perderam a coragem, enfraquecidos e apavorados, saem dos seus redutos. O Senhor vive. Bendita a rocha da minha vida, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que pelo meu bem executou vingança e que faz as nações me servirem. Tu me salvaste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me vencer os meus adversários e dos meus agressores violentos me livraste. Por isso, eu te bendirei entre todas as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu santo nome. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel, por Davi e por toda a sua descendência, para sempre. Agora, queridos irmãos, no capítulo 23, nós vamos ver as últimas palavras de Davi. Foram estas as últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o amado salmista de Israel. O Espírito de Yahvé falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Jacó comunicou sua vontade. A rocha de Israel me revelou. Quem governa o povo com justiça, quem governa as gentes sob o temor de Deus, é como a luz da alvorada ao nascer do sol, num amanhecer sem nuvens. É como os primeiros raios de sol depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. Sim, a minha dinastia está em perfeita harmonia com Deus. Ele estabelece uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os ângulos. Sem dúvida, me conduzirá ao sucesso em tudo e me proporcionará todos os desejos do meu coração. No entanto, os perversos serão cortados e lançados fora como espinhos que não são reunidos com as mãos. Quem os deseja tocar faz uso de alguma ferramenta de ferro ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão todos completamente queimados onde quer que estejam. Então, essas foram as últimas palavras que Davi deixou escritas. Agora nós vamos ver os valentes de Davi. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Então, nós estamos vendo aqui que Davi ele já começa a deixar o seu... ele pede para os escribas escreverem tudo isso que ele está falando, né? Ele quer deixar registrado. Então, agora sobre os valentes dele. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros dele, de Davi. Josebe-Basebete, o Taquemonita. Este foi o líder do conhecido grupo Os Três, e armado apenas de sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, neto de Aoi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, que haviam se juntado para a guerra enquanto o povo de Israel se retirava. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Naquele dia, Yahvé operou portentosa vitória e o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos de guerra. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se na cidade de Lei,
onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu a plantação e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu a ele uma grande vitória. Quando estava chegando o tempo da colheita, 3 chefes do conhecido batalhão, os 30, desceram até a caverna de Adulão, onde Davi estava refugiado, enquanto um bando de filisteus acampava no chamado Vale de Refaim dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava em seu refúgio forte e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. E Davi expressou assim seu grande desejo: quem me dera beber um pouco d'água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que fica próximo à porta da cidade de Belém e levaram-na a Davi. Entretanto, Davi preferiu não beber a água, mas derramou a água como libação, uma oferta diante de Yahvé, e declarou: Então Davi declarou: que me livre Yahvé de beber desta água. Seria como beber o sangue dos amigos que arriscaram a vida para trazê-la a mim. E por esse motivo, Davi recusou-se a beber daquela água. Foram esses, portanto, os feitos dos 3 guerreiros conhecidos como os 3. Abisai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 soldados, tornando-se tão famoso quanto os 3. Ele foi mais notável que todo o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe do grupo. Mas nunca chegou a ser tão famoso quanto os 3. Benaia, filho de Joiada, era um valoroso soldado que realizou grandes feitos de coragem e lealdade. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, no tempo da neve, desceu numa caverna e matou um leão. Matou também um egípcio, homem alto e forte. Ele tinha uma lança na mão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe a lança das mãos e o liquidou com sua própria arma. Esses, pois, foram as grandes realizações de Benaia, filho de Joiada, que também foi considerado entre os famosos como os 3 principais guerreiros de Davi. Recebeu mais honras e homenagens do que qualquer dos soldados do grupo dos 30, contudo, jamais igualou-se aos 3. Mas Davi lhe confiou o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 eram contados Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elica de Arode, Elis de Pelete, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiazer de Anatote, Mebunai de Uzate, Zalmon de Aoi, Maarai de Netofate, Elebe, filho de Baaná de Netofate, Itai, filho de Ribai de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Idai dos ribeiros de Gaás, Avi Alvon, o Arvatita, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, os filhos de Jazem e Jonatas, filho de Chama, o Ararita, Elifelete, filho de Asbai de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, o Guilonita, Esrai de Carmelo, Paarai de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agade, Zeleque de Amon, Naarai de Beirote, o escudeiro de Seruiá, Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, e o Itita Urias. Houve, portanto, 37 guerreiros famosos ao todo. Até aqui
Amanhã nós vamos ver que Davi pede um censo do povo e Deus não gosta nada disso. Vamos para o Novo Testamento. Hoje nós vamos ler Atos, capítulo 2, a chegada do Espírito Santo. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram, distribuídas entre eles, línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e, em alta voz, pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis, este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte,
porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, afirmou Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto, este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? E Pedro orientou a eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos desta geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Então, irmãos, essas 3.000 pessoas, muitas delas saíram, deixaram as sinagogas, né? Então é isso que os líderes religiosos temiam. Eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus amado, nosso amado Deus, obrigada, Senhor, por suas misericórdias, obrigada porque o Senhor está conosco todos os dias. Senhor Jesus amado, obrigada porque temos o Teu nome para invocarmos a todo instante.
Senhor Jesus querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa salvação, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é tudo o que nós precisamos. Senhor Jesus, abençoa a casa desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo esse áudio, Senhor, e faz-nos sermos cada vez mais prósperos espiritualmente, chegando mais e mais perto de Ti. Amém. Amém, meus queridos? Fiquem todos bem e amanhã nós retornaremos, se assim o maravilhoso Senhor o fizer.